multidão dos que crerão era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 7. Nós já estamos quase finalizando esta carta. Pela graça e misericórdia do Senhor. Tito, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Tito, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Verso 6. Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Segundo a esperança da vida eterna. Meus irmãos, nós vimos, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2 desta carta do apóstolo Paulo a Tito, que Paulo aqui, ele recomenda Tito, ele escreve a Tito, para que Tito ensine aquelas comunidades cristãs, ou aqueles crentes, a respeito da organização da igreja e a forma como os crentes daquelas comunidades deveriam se portar ou se comportar naquelas comunidades cristãs. Porém, aqui no capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo, ele tira esses cristãos dessas comunidades e coloca esses cristãos para fora das quatro paredes da igreja. E ele passa a recomendar Tito e ensinar Tito como é que esses cristãos, que uma vez já foram ensinados, já aprenderam como se comportar dentro da igreja, como devem se organizar como igreja, fora dela, façam o mesmo. Façam o mesmo. Ou seja, Paulo aqui, no capítulo 1, no capítulo 2, ele diz assim, que aqueles membros, ou aqueles cristãos, ou aqueles crentes, deveriam ter para com Tito um respeito, porque Tito levava a eles a palavra de Deus. Tito foi incumbido por Paulo para que ele propagasse, avante ó crentes, cavando de cantar, propagasse ou proclamasse a palavra do Senhor. E Paulo, no finalzinho do capítulo 2, do verso 15, diz assim: exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreza. Mas e fora da igreja? Mas e fora da igreja? E quando saímos dessas quatro portas, como é que nós, como igreja, temos nos comportado em sociedade? Como é que nós, cidadãos dos céus, em Cristo Jesus, nos portamos ou nos comportamos como cidadãos francanos, ou cidadãos paulistas, ou cidadãos brasileiros? É isso que Paulo está falando com relação àquelas pessoas que viviam
na ilha de Creta. Na ilha de Creta. Meus queridos, verso 1, o Paulo diz assim para Tito e para a igreja: lembra-lhes, Tito, lembra esse pessoal aí de Creta, que se sujeitem aos que governam, que se sujeitem às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? O que é que o apóstolo Paulo está ensinando através de Tito àquelas pessoas? Meus queridos irmãos, se nós pegarmos o Evangelho do Senhor Jesus segundo Lucas, se nós pegarmos a carta de Paulo aos Romanos, a primeira carta de Paulo a Timóteo e a primeira carta do apóstolo Pedro, nós teremos ali alguns ensinos, nós veremos ali alguns ensinos que nos mostram que nós devemos sim ser obedientes a nossos governantes e às nossas autoridades. E Deus aqui não está nos ordenando que nós sejamos obedientes àqueles bons governantes, àqueles governantes incorruptíveis. O convite não é para isso. O convite é para que nós sejamos obedientes às autoridades, sejam elas corruptas ou não, sejam elas servos de Deus ou não, sejam elas obedientes à palavra ou não. O que a palavra nos convoca como cristãos é que nós sejamos obedientes. Em algumas escolas dominicais passadas, no começo deste ano, nós vimos bem detidamente a respeito da questão da obediência às autoridades. Então não vou prolongar nisso. A questão é, nós precisamos obedecer às autoridades, sejam elas cristãs ou não. Vou repetir, sejam elas corruptas ou não, elas precisam ser respeitadas por nós, porque foram autoridades constituídas por Deus. Por Deus. Meus queridos irmãos, se nós abríssemos, nós não vamos abrir hoje, mas se nós abrirmos, façam isso em casa, por favor, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Gênesis nos mostra claramente que o Senhor Deus, ao formar o homem, ao criar o homem, Ele concede ao homem, ou Ele dá a este homem, autoridade e domínio sobre tudo que Deus havia criado. Ao homem foi dado domínio e autoridade sobre a criação. Muito bem. Por que é que Deus fez isso? Deus fez isso para que houvesse manutenção da criação. Por que que o homem é um administrador da criação? Por que que o homem é um mordomo de Deus? Porque Deus benignamente nos dá uma série de dádivas, uma série de presentes, uma série de bênçãos, e nós precisamos, como bons despenseiros, guardar isso, com cuidado, com carinho, com zelo, porque nós precisamos manter a criação do Senhor. Meus irmãos, quando o homem peca, quando Adão e Eva pecam, desobedecem a Deus pela soberba, pelo orgulho, quando eles querem ser como Deus e pecam contra Deus e cometem o primeiro pecado, há uma interferência nessa criação de Deus. E o que acontece? Este pecado perturba, cria um certo alvoroço naquele papel do homem de domínio e de autoridade. É por isso que é tão difícil, meus irmãos, nós mantermos a ordem. Na bandeira do Brasil estão escritos os seguintes dizeres: ordem e progresso. Nós não temos nenhuma coisa nenhuma. Nós não temos ordem, nós não temos progresso. Ou nós temos pouca ordem e nós temos quase nenhum progresso. Por que isso acontece? Porque nossos administradores são maus? São ruins? Sim. Mas por que eles são assim? Por causa do pecado. E aí nós começamos a fantasiar e sonhar com governantes cristãos. Se nosso presidente fosse presbiteriano,
nós teríamos um Brasil melhor. Se nosso presidente fosse um presidente batista, ou metodista, ou quadrangular, ou da Assembleia de Deus, ou da congregação cristã, nosso país estaria melhor. Que ilusão! Que ilusão! O pecado que tenazmente nos assedia interferiu no domínio e na autoridade do homem. Nós podemos ter um presidente da República muito bem intencionado. Nós podemos ter um prefeito muito bem intencionado. Agora, quem serve esses homens? Quando esses homens sobem para esses difíceis cargos, quem acompanha estes homens? Quem são aqueles que sobem com eles? A grande dificuldade está nisso. Nós somos homens e mulheres pecadores e o pecado interfere inclusive na forma como nós administramos a criação de Deus. Meus irmãos, se vocês lerem as Escrituras, principalmente o Velho Testamento, a história da redenção que começa no Velho Testamento, aliás, começa desde toda a eternidade, mas Deus nos revela aqui no Velho Testamento a história da redenção, e nós vemos que Deus levanta homens para que mantivessem a ordem em determinados tempos da história da redenção. Percebam que Deus levanta reis como Ciro e como Nabucodonosor. Ciro não era crente, Nabucodonosor não era crente. Ciro não era um rei temente a Deus, mas ele foi levantado por Deus. Nabucodonosor não era um rei temente a Deus, mas ele foi levantado por Deus. Não preciso abrir agora, mas se vocês forem em Isaías 44, Jeremias 27, Daniel 2, de 37 a 38, vocês vão perceber que homens foram levantados por Deus, mesmo que não fossem tementes a Deus, e Deus mostrou para eles que eles estavam sujeitos àquele que os havia colocado em posição de honra. Tanto o rei Ciro quanto o rei Nabucodonosor então teve uma experiência com Deus maravilhosa, e Nabucodonosor sente na própria pele que ele não era ninguém, e ele foi colocado naquele alto posto, naquele alto governo, porque aprove a Deus fazer daquela forma. Deus coloca homens que Ele quer, no tempo que Ele quer, na posição que Ele quer, em posições de honra e de respeito. E eu pergunto para os irmãos, se é Deus quem coloca essas pessoas em posições de honra, em posição de honra e em posição de respeito, por que é que nós, criaturas do Senhor, desrespeitamos e desonramos nossos governantes? Por que fazemos isso? Se foi o Senhor quem nos colocou nesses postos. Vamos continuarmos um pouco, meus irmãos. Homens que somente alcançaram poder com o consentimento de Deus. Meus irmãos, ninguém tem poder à toa. Ninguém tem poder pelo acaso. Homens e mulheres têm poder porque Deus assim consentiu a eles aquele poder provisório e temporário. Nós como igreja, Paulo está lembrando Tito de novo. Aliás, mais uma vez, Paulo fala mais uma vez este ensino. Tito, que a igreja respeite as autoridades, que a igreja seja sujeita aos governantes. Como é que nós podemos respeitar as autoridades? Como é que nós podemos nos sujeitar aos nossos governantes? Primeira coisa, nós devemos orar. A igreja precisa orar pelas autoridades e pedir ao Senhor Deus que Ele mantenha o poder civil. Há um poder civil instalado, há um poder hierárquico civil instalado. É necessário que nós, como igreja, em comunidade, individualmente, que nós oremos por todas as nossas autoridades e pedir que o Senhor mantenha o poder estabelecido.
Senhor, mantenha o poder estabelecido, porque nós não somos crentes anarquistas. Nós somos crentes que desejam respeitar biblicamente as autoridades que o Senhor constituiu. O Senhor não constituiu anarquia. O Senhor constituiu um poder civil, um reino civil, constituiu poderes para que sejam respeitados e que nós nos curvemos a este poder. Nos curvemos no sentido de respeito, de sujeição. Outra coisa, meus queridos irmãos, a vida política expõe por demais o homem ao pecado. Em qualquer instância da política, seja na igreja, se na igreja houver política, seja em associações, seja nos governos, a política expõe o homem ao pecado. A política por si só não é pecado. Os cristãos podem participar da política, os crentes podem participar da política, os crentes podem se candidatar, os crentes podem desejar sim postos de poder para administrarem e ajudarem na manutenção do poder civil. Porém, a política expõe o homem ao pecado. É necessário que nós oremos muito pelos nossos vereadores, pelo nosso prefeito, pelos governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidenta, vice-presidente da República. É necessário que oremos. A política expõe o homem ao pecado. Muitos são interesses escusos, muitos são os interesses. É necessário que nós mantenhamos oração por todos esses homens, a quem Deus consentiu o poder, a quem Deus deu o poder, temporário, provisório, mas deu o poder. Irmãos, por que nós precisamos orar por esses homens? Porque nossos governantes têm a tendência para a exaltação própria e orgulho político. Hoje eu me deparei com um dos vereadores, não vou citar o nome, me deparei com um dos vereadores da cidade, e muito me encabulou ver a postura desse vereador, ou vereadora, não vou falar quem a grandeza com que a pessoa estava se sentindo pelo cargo público. São homens que vieram do povo e pelo povo foram conduzidos. Quando assumem um cargo, o orgulho é tanto, a soberba é tanta, a autossuficiência é tanta, e é uma tendência dos governantes. É necessário que façamos o quê? O desrespeitemos? Não nos sujeitemos? Não. Nós oremos. Meus irmãos, que bom seria que nossos governantes pudessem ver uma igreja séria que orasse por eles. Creio eu, que nós não precisaríamos de manifestações em Brasília, na esplanada dos ministérios, como tantos pastores têm convocado. Nós não precisamos de manifestações públicas no sentido de tentar, entre aspas, ajudar os governantes. Mas se a igreja evangélica fosse uma igreja séria, uma igreja bíblica, os governantes saberiam que nós estamos orando por eles. Ao invés de grandes carreatas para Brasília, porque a igreja não ora onde já está. É necessário que tenhamos respeito por nossos governantes. São pessoas conduzidas por Deus. Meus queridos, se vocês pegarem o exemplo de Cristo Jesus Cristo, ele foi conduzido ao madeiro, ou ele foi conduzido ao Calvário por autoridades constituídas. Havia um governo romano, havia um governo com um poder civil instalado, havia instituições estabelecidas, e o Senhor Jesus deixou-se levar ao madeiro, ao Calvário. Não podia ser diferente. Ele deixou-se conduzir, calado, sem resmungar, levantar um clamor sequer, sem levantar uma manifestação sequer contra o imperador, ou contra os governadores, ou contra as autoridades eclesiásticas de Israel, e seguiu como ovelha muda ao matador. E nós queremos fazer diferente.
Meus irmãos, sejamos obedientes e sejamos prontos para toda a boa obra. Para toda a boa obra. Meus irmãos, quando Paulo fala para que nós sejamos obedientes às autoridades, sujeitos aos governantes, não é uma sujeição cega, não é uma obediência cega, irracional, não. Paulo complementa e diz assim: sejam obedientes e sejam prontos para toda a boa obra. Por que Paulo fala isso? Terminando o versículo 1 do capítulo 3 de Tito. Quando Paulo fala de qualquer boa obra, ele está falando de qualquer trabalho honesto. Quando o poder civil é instalado, existe uma sociedade. E essa sociedade precisa ser gerida, precisa ser administrada, precisa ser zelada, precisa ser cuidada. E quantos de nós participamos da administração pública? Quantos de nós participamos do trabalho vinculado ao poder civil? Quantos de nós participamos do próprio governo, seja da cidade, um governo permanente da cidade, como servidores municipais, do Estado como servidores estaduais, da União como servidores federais? Quantos de nós estamos dentro deste poder civil e ajudamos no bom andamento da sociedade, em qualquer instância do país? E Paulo diz assim: sejam prontos para toda a boa obra, para todo o trabalho honesto. Vocês querem ver um exemplo aqui? Queridos irmãos, eu trabalho na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, de 2 em 2 anos, convoca a todos os eleitores maiores de 18 anos para votar. E quantas pessoas ajudam a Justiça Eleitoral na função de mesários? E esses mesários são a mola propulsora da realização de todas as eleições. Sem os mesários, as eleições não ocorrem. E quando essas pessoas são convocadas pelo juiz, pelo poder constituído, pelo poder judiciário constituído, para atuarem como mesários, essas pessoas se esquecem que temporariamente elas são servidoras públicas federais que estão trabalhando em prol de um governo constituído, ao qual eu devo respeito, ao qual eu devo sujeição. E este trabalho não deve ser feito de qualquer maneira, mas deve ser feito em honra, adoração ao nosso único, verdadeiro e santíssimo Deus. Santíssimo Deus. E é Paulo que Paulo diz assim: queridos, qualquer boa obra, qualquer trabalho honesto, trabalhem em obediência às autoridades. Meus irmãos, o que as autoridades têm nos mandado fazer? O que as autoridades têm nos mandado fazer em prol da comunidade? Quando nós trabalhamos em prol da comunidade ou em favor da comunidade, nós estamos trabalhando de forma honesta ou nós estamos trabalhando de forma desonesta? Paulo não está nos convocando para sermos obedientes. Devemos ser sujeitos a desonestos, mas não podemos participar da desonestidade alheia. Devemos ser sujeitos às autoridades que não são cristãs, mas não podemos rasgar as Escrituras e sermos desonestos com as Escrituras, porque elas falam muito mais do que os governantes. Mas é necessário que, quando somos chamados a toda boa obra ou a todo trabalho honesto em prol da comunidade na qual vivemos, é necessário que trabalhemos com fervor, como se estivéssemos fazendo isso para o próprio Deus que constituiu aquela autoridade. No verso 2, Paulo continua dizendo, e aqui Paulo ele tira um pouquinho essa questão das autoridades, ele já falou sobre as autoridades, sobre esse respeito dessas autoridades. No verso 2, Paulo diz assim: com relação à sua convivência com outras pessoas, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos,
Todos os homens. Meus irmãos, é como se Paulo estivesse perguntando assim no verso 2: e quanto às pessoas estranhas à comunidade cristã? Como é que vocês estão lidando com elas? Quanto às autoridades, Paulo já falou no verso 1. No verso 2: e quanto àqueles ou quanto àquelas que não convivem com vocês semana após semana, como é que vocês têm lidado com essas pessoas? E quanto às pessoas que são estranhas a vocês? E quanto às pessoas que adentram o local de culto, como é que vocês estão tratando essas pessoas? Ou quanto àquelas pessoas que vocês encontram fora da comunidade eclesiástica, como é que vocês estão tratando essas pessoas? Irmãos, esta manhã, o Jacó chegou perto de mim e falou assim: Marcelo, eu fui no cartório eleitoral esses dias, eu nem te conhecia, e você que me atendeu. Aí eu falei assim para ele: eu te atendi bem? Ele falou: atendeu. Eu falei: graças a Deus, graças a Deus. Porque, irmãos, hoje eu conheço o Jacó. Eu sei que o Jacó é meu irmão em Cristo Jesus. Agora, como é que eu estou tratando aqueles que eu não sei que são meus irmãos, ou que se revelam não serem meus irmãos? Nós que trabalhamos em vários setores da comunidade, como é que nós tratamos os outros? Como é que nós tratamos aqueles que adentram este local de culto? Há visitantes, domingo após domingo. Como é que eles estão sendo tratados? Já pensaram nisso? Nos nossos locais de trabalho, como é que nós tratamos nossos irmãos? Ou como é que nós tratamos aqueles que não são irmãos e falam: não quero ser seu irmão? Como é que nós estamos tratando esse pessoal? E Paulo aqui nos ensina: não difamem a ninguém. Não fale mal dos outros, Chico. Ensina essas pessoas das comunidades de Creta: não difamem a ninguém. O difamar aqui, meus irmãos, significa ofender o bom nome de alguém. Meus irmãos, como nós fazemos isso repetidamente, recorrentemente? Um grupo da sociedade que fala mal dos outros é o tal crente. Crente é um pessoal que fala mal do outro, que difama o bom nome dos outros. Podem ser pastores, podem ser presbíteros, podem ser diáconos, podem ser pessoas que participam do louvor. Esse tipo de problema, de desgraça, afeta todo mundo. Como é gostoso difamar o bom nome do outro. Nós nem conhecemos o outro nem bem chegou, e nós já estamos difamando. Nós já estamos passando a mão no telefone e ligando: você viu fulano? O que ele falou? Como ele se comportou? E vai passando. Irmão, Paulo está perguntando para os cretenses: onde está o amor? Onde está o amor? Vocês já são crentes, vocês já estão na igreja. Onde está o amor de vocês? Ter amor ou ter convívio com quem se conhece é muito fácil. É muito fácil. Agora, ter convívio ou abraçar quem não se conhece é muito difícil. Exige mais do crente, exige mais do cristão. Muito mais. Meus irmãos, não devemos difamar ninguém. Não devemos falar mal, ou propagar mentiras sobre quem quer que seja. Paulo, no capítulo 2, ele diz para as mulheres idosas: por favor, não sejam fofoqueiras, não sejam mexeriqueiras. E Paulo de novo baixa essa tecla da difamação. Deixem de difamar, deixem de propagar assuntos sobre as pessoas. Parem com isso. Aí Paulo continua, depois do ponto e vírgula: não sejam altercadores. Não sejam altercadores. O que vem a ser altercadores? Homens e mulheres sujeitos a brigas. Os brigões. Nós vimos no capítulo 1, os brigões. Paulo diz aos cretenses: não sejam brigões, não sejam altercadores, não sejam pessoas que brigam o tempo todo. E aqui, meus queridos, não é dentro da igreja, é fora da igreja. É fora da igreja. E nós também somos afetados por esse adjetivo. Nós muitas vezes somos altercadores, nós brigamos
nos nossos trabalhos, nos nossos ambientes de casa, nos nossos lares. Nós não nos contemos, nós brigamos, né? Nós brigamos. E Paulo diz: deixem disso, parem com isso, deixem de ser brigões, parem com isso. Mas em contraposição a isso, se eu deixo de ser brigão, ou se eu deixo de ser altercador, Paulo me dá uma saída para isso. Paulo diz: sejam cavalheiros. Olha só o que Paulo fala: cordatos. Sejam cordatos, sejam cavalheiros. Meus queridos, isso aqui é uma norma de boa conduta que Paulo está ensinando. Queridos, não sejam brigões, mas sejam cavalheiros, sejam damas, sejam cordadas, educados, delicados. Meus queridos irmãos, varões, homens, nós podemos sim ser delicados. Podemos ser delicados uns com os outros. A delicadeza não é do gênero feminino. A delicadeza é do cristão. É do cristão. Paulo convida os irmãos a serem cordatos, gentis, né? Não dados à briga, porém delicados, cordatos para com todos, sem fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, no cartório onde eu trabalho, aparece cada figura que é difícil ser cordado. É complicado ser gentil, é complicado ser cavalheiro. Né? A palavra está me mostrando isso, Marcelo. Você tem um trabalho, que neste trabalho você seja um homem delicado. Eu peço perdão ao Senhor pelas vezes que eu não fui. Muitas vezes eu fui indelicado, não fui gentil, não fui cavalheiro, fui altercador. Deus me perdoe e Deus guarde a minha vida para eu não praticar mais esse tipo de coisa, para que eu olhe para a pessoa de qualquer posição ou com qualquer formação que há dentro do local de trabalho e que me lembre dessa palavra que Paulo não batia: Marcelo, não seja brigão, mas gentil. Aí Paulo continua: para com todos, sem fazer acepção de pessoas. É difícil, meus irmãos, fazer isso? É difícil? Porém, não é impossível. Graças a Deus, não é impossível. Se fosse impossível, não estaria aqui nas Escrituras. Estando aqui, é possível. Exige luta, mas é possível. Graças a Deus, é possível. Mas exige joelhos dobrados, exige coração reverente e exige também força, luta. Em fé. Aí no verso 3, Paulo continua. Aí Paulo, meus queridos, prestem atenção nisso que Paulo faz. No verso 1, Paulo convida aqueles irmãos de Creta e a nós também a sermos sujeitos e reverentes às autoridades. Até que elas nos peçam para sermos irreverentes com a palavra. Não. No verso 2, Paulo nos dá uma boa dose de como nos conduzir diante da sociedade. No verso 2, é crente fora da igreja. Hoje, a dificuldade que nós temos de sermos crentes fora da igreja. Mas Paulo está ensinando: sejam crentes fora da igreja. E no 3, no versículo 3, olha só o que Paulo continua: pois nós também, quando Paulo se insere ou se inclui nisso, Paulo, eu também, não são só vocês, eu também sou pecador, justificado por Deus em Cristo Jesus, nós vamos ver daqui a pouco, mas eu também sou pecador. Aí Paulo fala assim: outrora, ou antigamente, naquela velha vida que nós tínhamos, viu, cretenses? Nós éramos nécios. O que a palavra nécio nos fala? De insensatez. O nécio é um louco. Nécio, quando a Bíblia fala de nécio, a Bíblia fala de louco. Não sejamos nécios, não sejamos loucos contra a palavra do Senhor, não sejamos insensatos ou sem conhecimento, não sejamos homens sem razão. De manhã na dominical nós vimos que nós devemos prestar um culto racional a Deus,
Um culto onde se conhece o que está fazendo e o que está falando, o que está se falando. Ou seja, antigamente eu era nécio. Porque eu persegui a igreja de Cristo Jesus, eu queria matar os cristãos, eu era nécio, eu era um louco. Como é que eu poderia estar perseguindo uma igreja que não se pode destruir? Eu era nécio. E Paulo fala, antigamente nós éramos assim. Todos aqueles que não são de Cristo Jesus detestam a igreja de Cristo Jesus. Não é a igreja presbiteriana não, meus irmãos, é a igreja de Cristo Jesus. É muito maior do que isso daqui, muito maior. E aí, meus irmãos, Paulo fala, antigamente nós éramos nécios, nós éramos desobedientes. Ou seja, nós não obedecíamos a palavra do Senhor, nós não queríamos o mínimo contato com a obra do Senhor, e por isso nós éramos desobedientes, nós desobedecíamos, porque nós queríamos a nossa própria vontade, não a vontade de Deus. Aí Paulo continua dizendo, nós éramos desgarrados, ou seja, nós éramos desviados, distantes do caminho do Senhor, homens errantes, perdidos e incrédulos. Eu acho tão bonita essa expressão, homens errantes. Eu acho linda essa expressão. É uma expressão que conduz ao inferno. Porém, quando eu olho para essa expressão, homens errantes, eu olho e falo assim, meus irmãos, meus queridos, homens que estão por um caminho tão desviado, tão distante, tão longe da palavra do Senhor. E é necessário que nós, como cristãos, não somente o pastor, mas cada um de nós, corramos atrás dessas pessoas. É necessário que nós possamos ir atrás de homens errantes, de mulheres errantes. Marcelo, onde estão homens errantes? Onde estão mulheres errantes? Em qualquer lugar. Em quaisquer lugares há homens errantes e mulheres errantes. Façamos nosso trabalho. De propagação da palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, Paulo fala que antigamente, outrora, éramos, inclusive Paulo, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres. Toda a sorte de paixões e prazeres. Ou seja, meus queridos irmãos, tudo que o mundo concede, tudo que o mundo dá, tudo que o mundo propõe de maldito, de terrível, de insano, de imundo. Antes de Cristo nós nadávamos de braçada nisso e nós amávamos ser escravos das paixões e dos prazeres carnais. Nós gostávamos disso. Nós lambíamos os lábios, passávamos a língua nos lábios de tanta satisfação e prazer que sentíamos nesse estado de pecado, e éramos escravos, estávamos completamente acorrentados a esta vida. Éramos escravos. O que Paulo quer dizer com isso? Uma paixão cega. Pensando que é uma paixão sem conhecimento, é uma paixão insana, uma paixão nécia, insensata, uma paixão cega a qualquer forma de pecado colocada na mesa. O que você tem de pecado aí? Eu tenho uma infinidade. Põe na mesa que eu vou me fartar. Este é o escravo das paixões mundanas, das paixões infames, que Paulo está dizendo aqui. E Paulo continua dizendo, nós vivíamos em malícia e inveja. Vivíamos em malícia e inveja. Ou seja, nós praticávamos todos e quaisquer tipos de maldades que dominam o caráter de um homem. A malícia, a inveja, a maldade, tudo isso que o homem gosta, que o homem ama, que domina o caráter e forma a vida de um homem e a vida de uma mulher antes de Cristo Jesus, antes de crer em seu coração com fé que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. E percebam que qual é a consequência disso? Olha, eu sou um nécio, um insensato. Qual é a consequência disso, meus irmãos? Paulo fala aqui no finalzinho do verso 3, eu me torno alguém odioso, odiando uns aos outros. Meus irmãos, não é assim na igreja. Não pode ser assim na igreja. Mas, irmãos, eu sinto dizer que é também.
fora que nós temos homens e mulheres insensatos, desgarrados, homens errantes, mulheres errantes, vivendo em malícia, em inveja, em maldades. Na igreja também isso acontece. Homens e mulheres que praticam, que amam tanto o pecado, que gostam tanto da vida de pecado, não lutam contra esse pecado, que eles passam a ser odiosos, homens e mulheres odiosos, que se odeiam mutuamente, que se detestam mutuamente. A igreja está farta dessas pessoas, infelizmente. Qual é o nosso papel? Orar. Orar. Mas não só orar, também ensinar. O amor de Deus que está em Cristo Jesus tem que banir essas coisas. Meus irmãos, no verso 4, já estamos encerrando. Do verso 4 até o verso 7, Paulo diz assim, no verso 3, Paulo fala com isso, que outrora, antes que se manifestasse, olha, irmãos, olha que construção bonita Paulo faz do versículo 4 até o verso 7, olha que coisa linda que Paulo faz, que construção linda que Paulo faz. Paulo, no verso 3, fala que outrora, ou que antigamente, as pessoas viviam na podridão, no pecado, na escravidão deste pecado, do mundanismo, da mundaneidade. Outrora. Antes do que, Marcelo? O versículo 4 fala, antes que se manifestasse, o quê? A benignidade de Deus. Eu era um homem odioso, eu era um homem detestável, eu era um homem podre, um homem impuro, um homem que amava a podridão. Antes que se manifestasse na minha vida a benignidade de Deus, a bondade de Deus, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a benevolência do Senhor, o bem-fazer de Deus. Antes, porque depois que essa graça se manifestou em benignidade ou em bondade para com a minha vida, por Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, porque Deus não faz acepção de pessoas, sejam ricas, sejam pobres, sejam brancos, amarelos, negros, seja de qualquer território do mundo, Deus não faz acepção de pessoas, e Ele chama de todas as partes aqueles que são dele, e a esses manifesta essa benignidade e a graça do Senhor. E aí Paulo continua nessa construção linda, e no verso 5 ele fala que essa benignidade de salvação se manifesta, ou se manifestou, não por obras. Olha que coisa linda, não por obras de justiça praticadas por nós. Paulo deixa bem claro, a benignidade do Senhor em forma de salvação, através do Cristo que morreu na cruz do Calvário, não foi em função das obras de justiça praticadas por nós. Não foi de jeito nenhum praticadas por nós. Aí Paulo continua, mas conforme, ou mas segundo a sua misericórdia. Marcelo, por que é que antigamente você era um homem odioso? Hoje você é um homem gentil. Por quê? Porque outrora eu nadava no ódio, eu gostava dessa porcaria, eu gostava dessa desgraça. Perdoem os termos, mas é preciso eu me chegar perto de vocês. Eu gostava dessa desgraça toda. Porém, quando Deus se revela a mim, salvificamente falando, e Ele me traz para perto dele, Ele deixa bem claro para mim: você era odioso. O que você praticava era odioso. E se não fosse eu te buscar em benignidade, em amor, em misericórdia, você permaneceria lá gostando, e você jamais daria um passo
em busca de misericórdia. Jamais você daria um passo em busca de misericórdia. Se eu não te buscasse, lá você ficaria. Se eu não te buscasse, lá você morreria. Se eu não te buscasse, lá você permaneceria odioso e gostando de ser odioso. Que coisa linda! Aí Paulo continua: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Santo Espírito. Verso 6: que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo está dizendo aqui uma construção belíssima a respeito da Trindade, que a Trindade toda ela é participante da salvação. Paulo está dizendo aqui, meus queridos irmãos, que essa misericórdia por Deus derramada, faz conosco algo lindo. Deus nos busca, derrama sobre nós o seu favor de salvação, a sua misericórdia, e através do seu Santo Espírito, o que é que ele faz em nós? Um lavar regenerador. É função, ou é obra, melhor dizendo, do Santo Espírito de Deus nos lavar, nos purificar, nos regenerar, nos transformar de pessoas odiosas em pessoas delicadas. É a obra do Santo Espírito de Deus nos transformar de pessoas nécias ou loucas em pessoas que amam o conhecimento da palavra, que vão da letra além, como cantamos hoje de manhã, aquele belo hino. É a obra do Santo Espírito de Deus derramar sobre nós essa regeneração, ou fazer em nós essa transformação de vida, do outrora para o hoje. E no verso 7, meus queridos irmãos, Paulo fala: a fim de que, justificados por graça. Meus irmãos, que coisa linda! Quando Deus nos resgata de toda essa podridão do pecado, e diga-se, abramos um parênteses aqui, que todo plano de salvação, ele existe desde toda a eternidade. O plano de salvação, ele não passou a existir depois que o homem pecou. Deus jamais tem um plano B. Deus é perfeito, Deus é santo. Ele jamais tem um plano B. E desde toda a eternidade, o plano de salvação já havia. E é interessante que desde toda a eternidade eu não existia. Vocês não existiam. Mas sabe que justificação é essa? Deus nos escolheu, ou Deus nos amou muito antes da criação do mundo. Deus nos escolheu, nos amou muito antes de nossos pais serem concebidos. Nós somos amados por Deus desde toda a eternidade. Aquele que está em Cristo foi escolhido por Deus desde toda a eternidade. Mas sabe o que ele fez? Não fez nada, porque outrora ele era odioso, outrora ele era nécio, outrora ele era escravo. Ele não podia fazer nada. Porém Deus olha para nós e nos justifica por graça. O que quer dizer isso, meus irmãos? Em poucas linhas. Deus nos ama por causa daquilo que Cristo fez no nosso mundo. Deus nos ama por isso. Toda a honra, toda a glória deve ser dada ao Cristo de Deus. O amor de Deus está sobre nós. O favor de Deus está sobre nós. A benevolência ou benignidade de Deus está sobre nós por causa exclusiva e única do derramamento do sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O que é que sobra para nós? Sabe o que sobra para nós? Herança. Paulo diz assim no verso 7: justificados por graça através de Cristo Jesus. Essa justificação nos dá alguma coisa, nos concede uma benignidade do Senhor, que é nos tornar herdeiros. Marcelo, como é que você sabe, ou como é que eu posso saber
que eu sou herdeiro ou que eu sou herdeira, meu querido irmão, minha querida irmã, se o seu coração arde em saber que Cristo Jesus se derramou na cruz do Calvário, você é herdeiro, você é herdeiro. Agora, se você não dá a mínima para isso, sinta em dizer que você não é herdeiro. Até que você seja regenerado, transformado pelo sangue de Jesus, pelo Santo Espírito de Deus. E aí Paulo continua: nos tornemos seus herdeiros, segundo ou conforme a esperança da vida eterna. Sabe o que nós herdamos, sendo justificados por Deus em Cristo Jesus? Vida eterna. Vida eterna. É por isso que eu preciso ainda trabalhar neste mundo. Preciso trabalhar. Eu não posso parar de fazer o que eu faço hoje. Eu preciso continuar trabalhando. Mas eu não posso me esquecer. Que eu sou cidadão dos céus. Paulo, no comecinho do verso 1, nos lembra: vocês são cidadãos terrestres. Vocês são cidadãos de um governo constituído. Respeitem isso. Sujeitem-se a isso, sem desrespeitar a palavra do Senhor. No verso 7, Paulo nos lembra: vocês são justificados por graça, consequentemente vocês se tornaram herdeiros, junto com Cristo, segundo a esperança da vida eterna. E a vida eterna me remete, ou me leva, à minha condição de cidadão celeste, de cidadão dos céus. É por isso, meus queridos irmãos, que essa carta de Tito tem falado tanto ao meu coração. Tito, Paulo tem nos ensinado com essa carta que é necessário que nós tenhamos uma postura, embora aqui na terra, mas uma postura de cristãos verdadeiros, uma postura de verdadeiros crentes que são cidadãos da pátria celestial. Nós vivemos aqui hoje, provisoriamente, temporariamente. É necessário que nós avancemos, como nós cantamos agora há pouco, na propagação do reino, no ensino correto das Escrituras, porque na eternidade nós não precisaremos aprender mais nada. Nós não teremos mais esperança na eternidade, porque a herança já vai ser estudada. Hoje eu aguardo essa herança. Eu ainda não vivo plenamente a vida eterna. Mas quando eu estiver nos céus e for cidadão com toda aquela realidade dos céus, que maravilha será. O que é que isso me faz? O que é que isso faz conosco? Nos faz desfocar um pouquinho dos problemas. Temos problemas? Temos dificuldades? Temos lutas? Sofremos agruras? Sofremos dissabores? Mas, irmãos, olhemos para a pátria celestial, olhemos para a nossa condição de herdeiros e cidadãos da pátria celestial. Isso traz esperança ao nosso coração. Isso traz esperança. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.